Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender 1947, ou o ano que foi considerado o ano da ufologia, que aconteceu o caso Roswell, que de fato aconteceu. Com as informações que nós temos hoje, Hollow Earth, Almirante Burns, né, sobre o submundo, sobre as conexões e estradas subterrâneas, como é que a gente pode encarar o que aconteceu em 1947? Provavelmente aí 60 anos atrás, mais ou menos 60 anos atrás. O que será que aconteceu? 60 anos não, 80 anos, quase 80 anos atrás, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso. Também, claro, no final desse vídeo eu vou responder perguntas, tá? Então se você quiser que eu responda as suas perguntas no próximo vídeo, é só você perguntar através deste vídeo aqui, tá? No campo dos comentários. Você vai lá, faz a sua pergunta no campo dos comentários e provavelmente, né, eu posso escolher ela para o próximo vídeo, tá? Eu vou selecionar algumas perguntas e eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Então nós vamos falar sobre o caso Roswell, tá? Para você poder entender. Outra coisa que eu acredito que é importante, nós vamos debater um pouco sobre morar no campo, tá? Nós vamos começar falando sobre o caso Roswell. Nós vamos falar sobre morar no campo, que é importante eu trazer essa informação para vocês. E no final vamos falar sobre perguntas e respostas, tá bom? Fica melhor para você assim. Bom, vamos lá. Hoje nós temos, é sabido que o Almirante Burns, que foi condecorado como um dos maiores militares de sua época, ele falou sobre a Antártida como o continente mais rico. E em sua entrevista que ele deu à televisão, TV aberta, parecia que ele estava impressionado com a Antártida. E depois, logo depois que ele morreu, ele escreveu de próprio punho uma carta ao mundo, né? E disse ao irmão dele que quando ele estivesse morto, que era para divulgar essa carta, tá? Porém, quando você estuda a carta de forma profunda, você percebe que o Almirante Burns ele passou 15 dias em Hollow Earth, né, na Terra Oca, em Agartha, né? É uma civilização que fica submersa na Antártida. Porém, a carta é descrita o momento de chegada e o momento de saída, né? Então parece que os 14 dias foram ocultados. E durante essa carta, que eu já tenho um vídeo, eu tenho um vídeo lendo essa carta aqui no YouTube, né, se ele não foi ainda removido, né, que fala que o Almirante Burns chama o elfo, né, o homem alto, louro, de descendência ariana, de mestre, né, mestre do mundo. Ele simplesmente fica muito entusiasmado em sua carta, falando que aquele cara é um cara bom e que simplesmente quando o mundo entrasse em colapso, eles submergiriam, né? Eles voltariam ao topo e ensinariam a ciência aos homens. Então é uma carta muito bonita sobre um povo muito bonito que simplesmente decide ajudar a raça humana, né? Eu devo estar ficando velho para ficar acreditando nessas histórias da carochinha. Então depois que o Almirante Burns ele foi resgatado dessa situação, ele foi investigado, né, por todos os órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Ele se queixa dos experimentos que fizeram com ele, se queixa no interrogatório longo, né? E o que foi decidido na Casa Branca, depois desse encontro com o Almirante Burns, foi bombardear a Antártida. Aí eu te faço a pergunta, será que o relato do Almirante Burns sobre uma civilização pacífica que realmente quer ajudar os seres humanos é verídico? Porque após esse processo, o Almirante Burns, depois de ele ter relatado à Casa Branca, aos órgãos competentes, eles estavam decidindo como iriam bombardear a Antártida para extinguir a Antártica de vez, para extinguir o que tinha lá de vez, com bombas nucleares. Porém, no dia da votação da Casa Branca, eles foram surpreendidos por OVNIs sobrevoando a Casa Branca. E começaram a mandar os seus jatos, começaram a mandar os seus helicópteros,
e foram surpreendidos por milhares de OVNIs. E muitos OVNIs sobrevoavam a casa dos oficiais, dos generais de guerra, representando que eles sabiam onde eles moravam. E também sobrevoavam a Casa Branca. E aí nós temos uma reportagem sobre isso, que ficou muito bem conhecida. Depois o caso foi abafado. Eu não posso afirmar, mas eu acredito que uma dessas naves pousou, deve ter tido uma conversa com esse povo, e depois formou-se o Tratado da Antártida. Tá? É o que eu acredito, né? Após esse evento veio o Tratado da Antártida, e você é inibido, você é proibido de botar os pés lá. E sempre quem bota o pé lá é quem? Obama, Trump, Papa, sempre gente importante. Nunca seres mortais como a gente, né? Então é óbvio que é uma especulação, tenho que falar isso aqui, mas não deixa de ser um pensamento. Então, trazendo à tona o nosso conhecimento sobre Hollow Earth, sobre o Almirante Burns, como que a gente pode encarar o que aconteceu em 1947? Porque depois do Almirante Burns, nós tivemos outros registros. Pessoas que trabalharam na Área 51 e relataram que existiam existiam camadas inferiores, né? Existiam andares inferiores e tinham conexões nos Estados Unidos inteiros, subterrâneas. Conexões que conseguiriam passar tanques de guerra. E aí são pessoas que saíram de lá, né? Nós tivemos um relato de um militar que disse que inclusive ele foi desaparecido, ele disse que não eram extraterrestres, mas sim demônios que eles estavam acordando. Né? Mas todo mundo já sabe, meu amigo. Extraterrestre na Terra é impossível, né? Então, simplesmente, como é que a gente encara esse cenário que aconteceu em 47 com as informações que nós temos sobre o Almirante Burns, sobre os documentários de Hollow Earth que retratam o submundo, né? Inclusive, os budistas, eles absorveram conhecimento do submundo, né? Dalai Lama, entre outros aí, diziam eles conversar com os príncipes do submundo. Então, principalmente, eles tiveram um certo tipo de contato. Bom, vamos lá. Primeiro que em 1947, próximo ali da Área 51, foi avistado um OVNI, né? E ele foi abatido. Depois, o fazendeiro encontrou alguns corpos, chamou a Guarda Nacional, e a Guarda Nacional chamou os órgãos competentes, o Exército, isolaram o local, recolheram tudo, o jornal publicou que tinha encontrado OVNIs, depois os Estados Unidos, o Exército bateu na casa de cada pessoa recolhendo o jornal. Estranho, né? O Exército bater na casa de cada pessoa para recolher o jornal que foi publicado que tinha encontrado OVNIs, né? Que estranho. Então, simplesmente, aí depois eles lançaram uma nova versão do jornal falando que era balão meteorológico, né? É como se todo mundo fosse acreditar nessa mentira, né? Então, simplesmente, essa é a versão que nós temos. Porém, hoje nós temos conhecimento suficiente para entender que os OVNIs, esses discos voadores, eles precisam de água. A água é o combustível deles, é o congruente deles e também é como eles abrem portais. Depois de vários estudos, quem trabalha com ufologia sabe bem disso, que a maioria dos relatos de OVNIs são sempre em lagos, mares e rios, porque parece que os OVNIs eles sempre vêm de baixo. O pessoal sempre fala que os OVNIs vêm de cima, mas todos os registros de OVNIs é sempre uma luz clara no oceano ou em um lago e dali eles partem para cima, de forma unânime. Inclusive teve casos e estudos que retrataram que a água não se movia quando eles passavam, né? Porém, é sabido que eles vêm da água, né? E a água, pelos egípcios antigos, pelos babilônicos, por exemplo, Nimrod, né? Eles usavam a água como portal dimensional, para que seres viessem para a nossa dimensão. Então, inclusive, o filme Stargate foi construído baseado num artefato egípcio encontrado que foi ocultado pelo governo, né? Aí virou os portais. Depois fizeram Half-Life, depois fizeram Portal, mas para poder desmistificar, tornar aquilo ali uma fábula, um mito, né? Então simplesmente é sabido que é através da água que esses seres eles emergem das águas, é sabido isso, tá? Então você olha para o deserto onde a nave ufológica caiu e você não tem registros de água perto. Então você se pergunta, como é que essa nave veio?
Porque se ela não veio dos lagos, que não tem nada ali perto, de onde que ela veio? Ah, será que ela voou, atravessou os Estados Unidos inteiro? Porque se essa nave tivesse atravessado os Estados Unidos inteiro, com a tecnologia que se tinha no local, naquela época, já tinham aviões e caças interceptadores. Inclusive, o desenvolvimento de caça que Hitler estava desenvolvendo, ele foi aprimorado pelo exército americano. Então naquela época já tinha caça. Então simplesmente se esses caras voassem, por exemplo, fossem atravessar o país, eles seriam enxergados pelos radares e o exército americano iria mandar caças para poder fazer contato, e se não houvesse contato, ia fazer o abate. Então simplesmente essa nave, ela não veio de muito longe, ela veio de perto. Então ela não veio de longe e não tem água. Então será que ela veio do céu? Com o conhecimento que nós temos hoje do céu, o que nós entendemos? Que simplesmente existem entidades que vivem num certo limiar do céu, mas é só isso que elas podem fazer. Elas não podem transpassar ao que está no céu. Quando você pega a operação Fishball, Paperclip, entre outras operações, onde o exército americano estava bombardeando com bombas nucleares o céu na Antártida, numa tentativa de tentar entender o que estava no céu, e não conseguiram sair. Inclusive a operação Fishball, né, aquário de peixe, não que ball seja aquário, né, mas simplesmente eles estavam simplesmente tentando entender o que estava no céu, que eles não conseguiam transpassar. Então essa nave também não poderia ter vindo do céu, mesmo que tenha águas no céu. É sabido que se tem águas no céu hoje em dia, com o nosso conhecimento, não águas de chuva, mas águas que... Existe a gente tem que entender o seguinte, tá? Por que existe estação espacial? Por que existe estação espacial? O pessoal fala, a NASA, ela mente com as estações espaciais. Não, ela não mente. Se você pegar uma luneta, um telescópio, você consegue ver as estações dependendo de onde você está. Então, simplesmente, como é que eles conseguem botar as naves lá em cima? Porque é sabido pela ciência que acima de 80 km de altura, 80 km, a gravidade é nula. Então, por exemplo, a gente tem a gravidade na Terra, ela começa a exercer força abaixo de 80 km. Para cima de 80 km, a gravidade manda para cima, ela repele. O campo eletromagnético da Terra faz com que os objetos vão para cima. Então existe uma faixa de quilometragem, eu não sei se é 84, 86, não sei. Mas que tudo que tiver ali fica flutuando. E aí você precisa só fazer pequenos reajustes com aquilo ali. As coisas realmente ficam flutuando. Então simplesmente tem tem esse local que fica flutuando. Porém, tá, mais para cima as coisas começam a mandar para cima, tá? Então é sabido que tem água mais para cima porque a gravidade manda água para cima. Porém, além de ter a gravidade, o experimento que eles estavam fazendo era tentar ultrapassar a água e tentar chegar no que tinha lá em cima, porque lá em cima, ao que tudo parece, é bem rígido, né? Então a nave também não poderia ter vindo de lá. Por que a nave não poderia ter vindo de lá? Porque simplesmente Deus, através da Bíblia, eu vou explicar de fato científico, tá também? É óbvio que eu vou pegar o teórico aqui e vou explicar de fato científico. É dito que a Terra é o estrado dos pés de Deus. Então nós estamos regidos aqui, tá? Nós estamos regidos aqui pelo domínio de Deus, tá? Onde Deus administra a Terra. É um exemplo, eu estou explicando de forma prática. É óbvio que é mais complexo do que isso. E simplesmente, tá? O que acontece é o seguinte: Deus limitou a raça humana, para que a raça humana não transpassasse a Terra. Então, por exemplo, nós temos experimentos hoje de russos que fizeram buracos no subsolo da Terra e não conseguiram transpassar uma quilometragem de 12,5 km para baixo. Começaram a tentar perfurar, não conseguiram. Colocaram brocas de diamante, não conseguiram. Tentaram explodir com todo tipo de bomba, não conseguiram. Simplesmente não conseguiam mexer. Então não dá para passar para baixo e não dá para passar para cima através das operações Paperclip, Fishball. E aí nós temos o que? O regimento de Deus. Como é que nós sabemos que existe o regimento de Deus? É muito simples. Os militares americanos do mundo inteiro fazem contrato com ocultistas. É simples. Por exemplo, Jack Parsons, que muito foi estudado pelo exército americano, era puramente ocultista. Ele era discípulo de Aleister Crowley, discípulo daqueles que criaram a igreja de Lúcifer. Então, simplesmente, o ocultismo
que faz contato com demônios, tá? É o que o exército americano e todos os exércitos usavam no passado como fonte de informação científica, tá? Então, simplesmente, se existe o diabo, existe Deus, é óbvio. Então, simplesmente, o que acontece? Eles não podem passar para cima. Então, como é que essa nave veio? Como é que ela não veio de longe, ela não veio de baixo e ela não veio de cima. De onde é que essa nave veio? Então, é sabido que existem portais nas montanhas. Abertura de pedras e portais na montanha, que é de onde ela poderia ter emergido. Só que o exército americano ainda assim saberia que eles estariam saindo desses tipos de portais e iriam interceder por esses portais. Assim como foi feito em Portugal. Tem um castelo em Portugal que foi construído em cima de um buraco. De uma montanha com um buraco onde saíam seres devastados ali. Aí eles fizeram um local por cima, né? E para impedir que esses seres saíssem, montaram um monastério e botaram pessoas para proteger aquele local. Então eles saberiam sobre isso também. Então de onde é que essa nave veio? Então hoje, pelo conhecimento que nós temos, é de presumir, tudo que eu estou te falando é teorias, mas é de presumir que essa nave tenha vindo da própria Área 51. Por quê? Porque a teoria do Hollow Earth nos diz o seguinte, que debaixo da Área 51 existe um subsolo, existem túneis que conectam aos Estados Unidos inteiro e o mundo inteiro. Então, debaixo da Área 51 deveriam ter túneis, e aí montou-se a base por cima, e provavelmente essa nave deve ter vindo de lá. Então essa nave, ela começou o experimento por lá, vindo de baixo. Lembrando que o exército não americano, mas do mundo inteiro, eles fazem contratos com demônios, tá? Não são anjos, não são extraterrestres, são demônios. São seres que tiveram a sua glória no céu, no universo. Nós chamamos de extraterrestres porque eles são extraterrestres. Tudo aquilo que nasce fora da Terra é extraterrestre. Por exemplo, Adão e Eva não nasceram na Terra. Segundo isso, ele é extraterrestre. Nós somos extraterrestres. Nós não nascemos em regimento de terra. A raça humana. Então, por esse lado, sim, seria extraterrestre. Mas não é aquele grey, aquele coisa verde, aquela coisa prata, aquela coisa... Não é isso, tá entendendo? Não é isso. É bem mais profundo que isso. Então, quando a gente analisa aquilo ali, a gente fala, pô, essa nave só poderia ter saído da Área 51. Não faz nenhum sentido. Inclusive, ela foi encontrada quilômetros da Área 51. A ação do exército foi muito rápido. Porque quando você pega um helicóptero Apache, qualquer outro, para ele sair de uma base americana, qualquer lugar, para ele chegar num ponto é 1 hora. E a ação desses caras foram muito rápido, tá? Foi muito. O fazendeiro lá registrou os momentos, passou para o jornal, mas tudo foi ocultado em horas. Tudo foi ocultado em horas. Não é como você vê, por exemplo, em casos como o ET de Varginha, no Brasil, que tinha uma base que ficou 15, 20 dias aqui. Tá entendendo? Os americanos ficaram 15, 20 dias aqui tentando entender o que estava acontecendo. Teve bases dos americanos na Amazônia que ficaram 90 dias. Então foi coisa muito rápida. Já era sabido que tinha acontecido. Então eu presumo que ela saiu da Área 51. Tá entendendo? Só que isso não responde o fato dela ter caído. Para que eles iriam abater a própria nave deles? Não faz sentido. Se fosse treinamento do exército americano, eles não fariam isso em terreno aberto, fariam isso no alto mar. Porque se cair já era, ou simplesmente eles resgatavam. Mas por que fazia ali? Então simplesmente essa nave foi abatida sem o consenso de quem estava tripulando. Então simplesmente a nave foi abatida. Agora por que essa nave foi abatida? Lembra que se o exército do mundo inteiro, esses grandes poderosos, fazem contratos e pactos com o diabo em troca de tecnologia, logo Deus existe. Eles estão fazendo contrato com coisa ruim, o que você acha que existe do outro lado? E adivinha só, Gênesis 6, né? Os anjos enamoraram das mulheres e repassaram conhecimento aos seres humanos. Ok? E aí eu te faço uma coisa, se os anjos passaram o conhecimento que Deus ensinou para eles, esse conhecimento foi usado aqui na Terra para poder ludibriar os poderosos. Aí eu te faço uma pergunta. Será que não foi as naves dos anjos no céu de Deus que abateram a nave que estava sobrevoando a Área 51, não? Por que eu penso isso? Olha só, o Almirante Burns, ele queria, o registro dele, parece que foi até mudado, o exército americano queria bombardear a Antártida.
Será que um ser maravilhoso que vive no submundo, será que esses seres são realmente inteligentes? Porque esses caras afirmaram no livro do Almirante Burns que eles tentaram contato com os poderosos de sua época, mas os governos não aceitaram o experimento deles. Não aceitaram o primeiro contato deles, peço perdão. Então simplesmente eles tentaram fazer contato com os governantes, e os governantes não acataram a ordem deles, estavam ignorando eles, segundo eles, tá? Esse aqui é meu cachorro que tá passando, minha cachorra, tá? E aí simplesmente o que aconteceu foi o seguinte: o Almirante Burns voltou, foi interrogado, e os caras queriam bombardear o lugar. Aí eu te pergunto, será que realmente os caras lá eram boas pessoas? Será que ele não deu de cara com um reptiliano? Sei lá, cara, pensa, usa um pouco a cabeça, a mente, desprenda do que foi lhe ensinado. Será que eles não encontraram seres gigantes? Será que porcaria que eles encontraram ali não? Que eles ficaram aterrorizados? Será que eles não encontraram alguma coisa que perturbaram eles? Então, simplesmente, o exército americano ia bombardear dessa maneira. E tentar bombardear, né? Então, simplesmente, o que aconteceu foi que essa nave que veio dessa área 51, dessa tecnologia, ela foi abatida sem o consenso dela. Porque esses seres não são boa coisa. Então, você tem que entender que no mundo espiritual, por exemplo, até Salomão foi a pessoa mais ocultista desse planeta. O Aleister Crowley, ele aprendeu a invocar demônios através de Salomão. Jack Parson aprendeu a invocar demônios, abrir portais, levitar e o caralho a quatro através de Salomão. E Salomão é tido como um grande conhecimento. Você acha mesmo que possa existir o demônio, não possa existir Deus? Então, simplesmente, Salomão ele teve uma riqueza inestimável nesse mundo. E Salomão é dito pelos contos judaicos apócrifos que ele esteve no submundo da terra. Então você já começa a perceber e adorando a outros deuses. E no final da sua vida ele se arrependeu. Tá? Então você pode perceber que tem coisas debaixo da terra que nós não sabemos. Por isso documentaram Hollow Earth. E aí nós temos o quê? A nave emergindo da área 51. Ok? Aí eu te faço a pergunta, será que essas naves não vieram direto da base deles? Só que existe uma coisa, o radar, essas naves supersônicas são tecnologias que já existem no céu, não porque Deus é um ET, longe disso, tá? Tecnologias que já existam no céu, que são de anjos. E os que se rebelaram trouxeram conhecimento com eles. Você não acha que foi a nave do que estava lá em cima no regimento de Deus, não? Que abateu, não? Aí você vai falar, mas Humberto, será que Deus manda naves voadoras? Será que Deus manda esse tipo de coisa na Terra? Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que Moisés abriu o mar no meio? Você acha mesmo que um homem tem poder de abrir um mar no meio? Pensa comigo. Será que um homem tem poder de abrir um mar no meio? Como é que Tomé, no Brasil, abriu o mar no meio e foi direto para a Índia? Como é que ele conseguiu fazer isso? Nós temos as pedras lá na Nordeste, onde diz que é a pedra de Tomé, que ele pisou e abriu o mar no meio. É o conto dos índios tupis. Homem branco ensinou sobre Deus, ensinou várias coisas, depois foi embora, abriu o mar no meio. Então, não é Tomás de Aquino não, tá? Eu acho que no vídeo passado eu falei, eu estava errado, é Tomé, tá? Porque a gente fica transliterando os nomes, a gente acaba fazendo confusão. É Tomé, tá? Discípulo e apóstolo de Cristo. Então eu te faço pergunta, será que essas tecnologias não foram lá de cima de Deus, não? Então assim, se Deus abre o mar no meio, Deus destrói a Babilônia antiga, Deus tem um poderio inestimável. Você acha que no céu, as naves que são, por exemplo, no céu, o que a Igreja Católica conhece como hóstia, são orbes de luz, né? O que é hóstia? A hóstia são anjos que vivem no céu, né? Depois, posteriormente, virou orbe de luz na ufologia. Nós temos principados, potestades e tronos no céu, tá? Inclusive, tronos são os anjos que fazem aberturas de portais. Então nós temos uma hierarquia de anjos no céu, com suas funções. Malach, o mensageiro, tronos, nós temos os querubins, os serafins. São hierarquias de anjos. Então eu te faço uma pergunta, será que não foi uma nave de Deus, a mando de Deus, que simplesmente abateu esses seres, não? Aí você fala assim, isso não faz tanto sentido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o diabo tem tanto poder, tanto poderio militar, naves voadoras, porque os exércitos eles fazem contrato com o diabo, se eles têm tanto poder militar, por que eles não mandam essas naves para cima? Por que eles não deixam, eles não assumem que estão ali?
Por que é só no fim dos tempos que esses seres vão se revelar? Porque para o diabo, até o diabo tem que pedir a Deus. Existe uma lei chamada legalismo nesse universo, que até para o diabo fazer maldade ele tem que pedir permissão para Deus. Então simplesmente essas naves elas não podem ir para o céu. Então nós tivemos casos de naves caindo na Rússia, casos de naves disco voadores caindo no Brasil, caindo nos Estados Unidos. Por quê? Porque essas naves de forma imprudente elas vão para o céu, ok? Para o diabo tentar ludibriar a raça humana com a sua desculpinha que são extraterrestres. Deus vai lá, através da hierarquia dos anjos, um anjo vai lá e abate essas naves com grande tecnologia. Por isso nós temos quadros hoje da Europa com batalhas de OVNIs. Tá? Tem um quadro na Europa antiga que, sem brincadeira, não sei se foi em Portugal, estavam lá, ou na Turquia, não me lembro, mas vários OVNIs uns contra os outros. Por que OVNIs estão batalhando na Terra? Por que eles não estão batalhando no espaço? Porque eles não podem sair da Terra. E eles estão batalhando uns com os outros. Tem quadros sobre isso. Então Deus também tem a sua tecnologia. Quando Cristo Jesus disse não tenha medo, é porque o que o diabo tem de tecnologia na Terra, Deus tem infinitamente maior. Né? Até para o diabo te matar, ele tem que pedir permissão para Jesus. Então você tem que entender que é para você, quando Cristo fala não tenha medo, é porque você não faz ideia do amparo que você tem, dos anjos que Jesus manda para resguardar a sua vida, das tecnologias que tem no céu. Você não faz ideia. Por exemplo, existem tecnologias que nada sai impune dos olhos de Deus. Deus vê tudo, até o seu coração, até o seu átomo. Ele sabe o que você está pensando. Então seria essa teoria que eu acredito. A nave ela emergiu de forma imprudente para enganar as nações através da Área 51. Deus mandou, de alguma maneira, alguma tecnologia que abateu aquela nave. Rapidamente eles recolheram e cessaram aqueles experimentos ali. E transferiram tudo para o Triângulo das Bermudas. Né? Então é o que eu acredito. É verdade? Eu não sei, pessoal. É aquela coisa que eu falo com você. Eu não tenho nenhum documento sobre isso. Nenhuma. Não existe documento sobre isso. A gente tem resquícios. Nós temos o documentário Howlin' Wolf e né, o registro dos budistas com submundo, registro de Jerusalém com submundo. Você sabe que o submundo existe. Tem registros sobre militares no submundo. Então, nós temos registros que confirmam a teoria do Howlin' Wolf. E aí você vai pescando aqui, pescando ali, pescando aqui, pescando ali, e tentando chegar num consenso, tá? Agora eu vou falar sobre campo, tá? As perguntas eu tenho aqui, ok? Eu tenho as perguntas aqui, na qual eu vou estar respondendo as pessoas, tá? Mas o que eu queria falar para você sobre campo, que eu acho que é interessante, antes da gente responder as perguntas. Inclusive eu vou passar as perguntas para cá para ficar mais fácil de ler. O que eu queria falar para você sobre campo? Muitas pessoas, elas têm o seguinte pensamento, tá? Eu vou morar no campo para poder sobreviver ao fim dos tempos. Eu falo para você o seguinte, se você quer morar no campo, o seu pensamento não pode ser viver no fim dos tempos. Porque senão ninguém vai sobrar no fim dos tempos. O seu pensamento, se você quer morar no campo, é qualidade de vida. Tá entendendo? Muitas pessoas que são ex-alunos meus, às vezes aluno meu, falam assim, ó, eu quero morar no campo, porque no campo eu vou conseguir não ser chipado. Eu vou conseguir ter autonomia. Eu vou conseguir não sei o quê. É só você pegar a história. Por exemplo, na Venezuela, né, que foi um país mais desenvolvido que o Brasil, só para você ter ideia, quando o exército tomou conta de tudo no comunismo, tá? Um dos primeiros lugares que o exército foi nas zonas rurais. Eles iam nas zonas rurais, pegavam armamento dos fazendeiros e comida dos fazendeiros. Deixavam os fazendeiros sem arma e sem comida. Tá? Então simplesmente eles faziam isso. Né? E aí os venezuelanos, o que eles faziam? Eles enterravam as coisas. Né? Iam para a floresta, enterravam no lugar, deixavam as coisas enterradas. Por quê? Porque quando o exército chegasse, não ia encontrar nada. Aí encontrava um pacote de arroz, pacote de feijão. Aí o que eles faziam? Eles colocavam, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eles envenenavam a comida do exército. Então o exército começou a pegar aquela comida envenenada. E aí foi assim, meu amigo. Tem filmagens de fazendeiros sendo perseguidos, executados e tudo, porque eles fazem isso. Então assim, o meio do mato não é um lugar para amadores, tá?
eu recomendo que você more no meio do mato com a intenção de ter qualidade de vida. Outra coisa, qual que é o verdade? Por que as pessoas moram na cidade? Já parou pra pensar nisso? Será que é porque o anticristo quer que todo mundo more na cidade? Não, porque Jerusalém foi um regimento de Deus. No passado, tá? Não é hoje em dia. Então assim, as cidades antigas eram regimentos de Deus. Mas por que Deus fala pro povo morar, não tão próximo, mas morar assim em cidades? Porque os seres que tem na floresta são inestimáveis. Se você acampar no meio do mato durante 2 ou 3 dias, você vai ficar horrorizado com as coisas por lá. Por quê? Porque é sabido pelos povos antigos. São demônios que aparecem. A floresta é o lugar deles. E quanto mais isolado você está, mais autonomia eles têm sobre vocês. Então é óbvio, quem tiver a oportunidade, quiser comentar aqui, quem mora na fazenda, vê luz andando de um lado para o outro, sumindo, vê coisa mexendo, barulhos estranhos. Por exemplo, o cachorro, ele uiva. E é dito que quando o cachorro uiva, é porque tem alguma coisa anômala acontecendo. Então, assim, fazenda não é um lugar para amadores, tá entendendo? Então você tem que entender que essas coisas, elas existem, tá? O seu pensamento de ir para um sítio, para um campo, não deve ser, não vou ser chipado. Não. Eu, por exemplo, uma coisa que eu já botei a mão nisso, eu sei exatamente o que eu estou falando. Existem drones hoje que fazem topografia. São drones de mineradoras. Não são drones de pé rapado. Que aqueles caras que fazem topografia com... Não. São drones de mineradoras. Drones desse tamanho assim, ó. Esses drones, eles têm uma tecnologia de infravermelho que eles mandam milhões de frequências de infravermelho para baixo, na Terra. E baseado aonde bateu o infravermelho, eles vão medindo mais ou menos assim, ó, bateu aqui em 1 ppi, não sei o quê. E vão medindo com milhões de dados. E através daquele processamento de milhões de dados, eles formam um mapa 3D da floresta. Então o drone consegue varrer tipo 10 quilômetros de varredura no instante. Ele vai jogando aquele infravermelho na floresta, o infravermelho vai batendo no solo, vai voltando. E vai batendo nas árvores, nos galhos, vai voltando. Então eles têm a noção exatamente do que está debaixo da floresta. Se o cara quiser fazer uma casa debaixo da floresta, passar um drone desses, isso que está disponível ao público para ser comprado. O público pode comprar esse tipo de drone, só para tu ter ideia. Esse tipo de drone que mede, já sabe tudo. Já sabe, por exemplo, se tem alguma casa, se foi feito um tipo de buraco na terra. Sabe tudo. Então não tem escapatória para fugimento de pessoas. Tá? Óbvio que primeiro lugar a sofrer são as cidades. Mas eles têm esse tipo de tecnologia. Então, assim, como Cristo mesmo disse, é o fator recusar. Você tem livre-arbítrio para recusar. Tá entendendo? Mesmo que você sofra as consequências. Você tem livre-arbítrio. Não trata-se de fugir. Tá? Ele obrigou, segundo o livro de Revelações de Apóstolo João, que chama de Apocalipse, ele obrigou ricos e pobres, poderosos e todos, grandes e pequenos. Quando fala grandes, até os nefilins, todos eles a colocarem a marca da besta. Então, é o fator de recusar. Tá entendendo? A sua estratégia não deve ser ir para o campo para você simplesmente fugir do sistema, que não vai fugir. Por exemplo, num sistema, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se você estiver morando no campo e você, eu vou construir uma casa aqui, e você fizer passar o trator durante 1 hora no seu terreno, o satélite que está no céu vai enviar aquela notificação que do antes e do depois para o governo brasileiro. O governo brasileiro vai destrinchar aquela informação para o órgão competente que está na sua cidade ou na região próxima, e um policial ambiental militar, através daquele dado, vai chegar na sua propriedade e ele tem autoridade para isso. Ele vai simplesmente bater e te convidar para ele entrar. Mas se você não deixar, através da tecnologia que eles têm de um rádio, eles vão entrar em contato com o juiz, em 2 horas vão conseguir um mandato para entrar na sua casa sem o seu consentimento. E quando eles entram, eles batem fotos de tudo, de sua casa, de tudo. Tirando a tua liberdade, tudo que você fizer, eles batem foto. Então não existe essa questão de eu vou me esconder, não tem. O mundo para o cristão ele é tenebroso. Por isso que você deve pensar assim, eu quero morar no campo para eu ter qualidade de vida. É isso, tá entendendo?
Ah, eu quero morar no campo para poder ter qualidade de vida. Apenas isso. Por exemplo, no campo você pode, por exemplo, plantar. Você pode, por exemplo, cultivar o seu alimento. Você pode descansar. Você não vai estar à deriva de frequências como o 5G. Então você consegue ter mais qualidade de vida. Você consegue ter mais autonomia. Agora, esconder é uma coisa terrível. Isso aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Esse telefone que eu estou gravando aqui, qualquer telefone, eu tenho vários telefones aqui, ó. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não sei se tem telefone aqui, ó. Esse aqui é um Galaxy Note 10 Plus aqui, tá? Qualquer telefone, pode ser o mais vagabundo. Toda vez que você bate uma foto, existe um metadados. O metadados manda todas as informações dos últimos lugares, dos últimos 5 ou 6 lugares que você esteve para o banco de dados. Então, assim, se você ficar com medo do sistema, medo do governo, medo do sistema, querer se embocar no mato para sobreviver, você vai ser pego. Desculpa, mas você vai ser pego. E o exército brasileiro é o exército mais treinado na mata. É o exército que mais tem consentimento na mata. Eles têm tecnologias absurdas, só não é divulgado. Então, assim, eu queria falar isso. Quem vai morar no campo é qualidade de vida, pessoal. Não se trata de fim dos tempos, de apocalipse. Trata-se de qualidade de vida. Eu quero dar qualidade de vida para mim e para minha família. Eu quero ficar longe do sistema porque a cidade está virando sodomita. Aí é justificável. Aí realmente é justificável que você vá para o campo, tá? Inclusive, no campo acontece muito o seguinte, não comigo aqui, não comigo, onde eu moro aqui tem muitos militares, né? O pessoal faz treinamento de tiro, né, com fuzil aqui e tal. Mas assim, o que acontece? Muitas vezes já tem relatos sobre isso, eu conheço pessoas assim, inclusive eu doei um dos meus cachorros para uma mulher por causa disso. Acontece o seguinte, muitas vezes está no meio do mato, no campo, e você tem que entender um pouco sobre exército, sobre os militares. A polícia militar, ou a polícia... Geralmente é a polícia militar que faz esse tipo de serviço. Ela tem que fazer uma cobertura da criminalidade da cidade. Então, por exemplo, você mora na cidade de Belo Horizonte, tem vários polos de polícia militar ali. Quando você mora numa cidade pequena, geralmente é 1 ou 2 polos, mas geralmente é 1 polo de polícia ali. Eles têm que fazer uma varredura daquela cidade inteira. Então, geralmente numa cidade, você não percebe, mas o cara atende 10 ocorrências por dia, 20 ocorrências por dia, às vezes 2 ocorrências por dia. E quando ele vai atender as ocorrências, é o quê? O cara bateu na mulher, a mulher espancou o filho, ela deu briga na rua, muitas vezes é barulho de som de festa, é vandalismo. Então eles têm que socorrer essas ocorrências. Então quando eles vão socorrer essas ocorrências, se você estiver no campo e você ligar para um policial, dificilmente ele vai no campo. É praticamente impossível dele ir no campo. Porque você no campo é uma pessoa. Na cidade são milhares. Então eles vão dar preferência para dar segurança para a cidade. Então no passado existiu uma lei que se você morasse na fazenda, você conseguiria a posse de armas para sua propriedade. Então existiam essas leis no passado. Por quê? Porque o policial não chega no lugar. Não chega. Porque pensa comigo, eu estou numa cidade, a minha cidade, deixa eu só coçar meu pé aqui. Eu estou numa cidade, a cidade tem 30 mil habitantes, sei lá, 20 mil habitantes e 10 policiais. Então os caras têm que dar conta da cidade. E quando eles vão pro campo, eles gastam 40 minutos para chegar no campo. Às vezes 30 minutos para chegar no campo. Então é muito tempo desperdiçado. E outra coisa, bandido no meio do mato, ele foge. Por exemplo, você acha mesmo, olha, pensa comigo, o policial, ele chega numa fazenda, tem um bandido ali que tentou invadir, você ligou pra polícia. Se o bandido enfiar no meio do mato, o policial não consegue ver mais o bandido. Se o policial disparar na floresta, não pega no bandido porque tem árvore. Então é muito perigoso pro policial ele ir na floresta. Ele não vai, o policial nenhum vai pisar na floresta assim, a não ser o exército brasileiro quando for caçar o povo, né, dando exemplo. Mas ele não vai, porque é um risco aquilo ali. Então o que ele vai fazer é socorrer a cidade. Então muitas vezes quando você liga para a polícia, o que vai acontecer é que a polícia, depois de horas, se não no dia seguinte, vão mandar uma viatura para fazer o registro para você. É só isso. E aí, mediante essa situação, mesmo no governo comunista que nós vivemos, foi sancionada uma lei no passado que quem morasse em fazendas poderia ter posse de armas para sua propriedade, para poder se resguardar. Então o pessoal começou a ter posse de armas. Hoje em dia, através do governo de Bolsonaro, tem porte pelo CAC e tem posse pela Polícia Federal.
Tá? Hoje em dia é permitido por isso. Então, quem mora no campo, a pessoa tem que fazer a sua própria segurança. Tá entendendo? E como é que você faz a sua própria segurança? Já parou pra pensar nisso? Deixa eu só desligar a câmera que eu já volto, tá? Então vamos lá. E como é que você faz a sua própria segurança? Qual que é a coisa mais importante quando você mora no campo? Será que é uma arma de fogo quando você mora no campo? Não, não é. E ajuda, mas não é. O que faz mais segurança numa zona rural são cachorros. Inclusive, quando eu tinha uma vizinha, mais ou menos a uns 15 quilômetros de mim aqui, que chegou um caminhão e ninguém percebeu, ninguém conseguiu ver, o caminhão invadiu a casa dela, roubaram tudo, bateram na mulher e foram embora. Roubaram mais de 15 mil reais de coisa que tinha na casa da mulher. Aí, esse policial, que é um amigo meu, me ligou, falou assim, ó, cara, roubaram lá, tal, eu tô precisando aqui ajudar ela, tal, a gente combinou aqui que eu ia vir de um jeito de poder cuidar dela, e eu tô precisando de um cachorro. Eu tava doando o cachorro na época, tava doando Malinois, pastor belga Malinois. Aí ele me ligou, ele veio na minha casa, eu peguei o Malinois e passei pra ele, tá? Eu passei o Malinois, tinha um Malinois grande assim, ó, macho, porreta. E ela colocou um Malinois lá. Só dela ter colocado um Malinois já ajudou demais. Porque o cachorro ele fica atento o tempo todo. Ele tem que acostumar com E a mulher não gostava de cachorro, tá? Essa vizinha, ela não gostava... Ela aposentada, não gostava de cachorro. Mas ela teve que colocar e teve que ir lá. E aí colocou o cachorro e começou a proteger. Eu tenho 2 vizinhos que não têm cachorro. Os 2 foram roubados. Não perto de mim, mais ou menos uns 5 quilômetros. Assim, roubaram galinha, roubaram um quilo de carne. É o roubo que tem no meio do mato. Você sabe que é noiado isso aí. Mas qual que é o negócio? Vai morar no meio do campo, você tem que ter cachorro. Não pode ser poodle, não pode. Eu vou botar um poodle aqui porque é bonitinho. Cara, esquece o politicamente correto. É Rottweiler, é Pitbull, é Fila, é Malinois. É isso aí, meu amigo. Tá? Você tem que lembrar que é o cachorro que vai assegurar a sua segurança naquele momento. E não pode ser só um cachorro. Porque quando alguém vai roubar a tua propriedade, quando o cara chega de caminhão, é umas 5 pessoas armadas. Então quando o cara vai roubar, é muita gente. Se você tiver um 7 cachorro grande, aquela cachorrada toda latindo, os caras são inibidos de entrar ali. Primeiro que vai todo mundo da casa acordar. Então é inibido. Você tem que ter vários cachorros. Tem que ter vários e vários cachorros. Inclusive, eu tive algumas crias de cachorro aqui. Novamente doei pro pessoal que mora no meio do mato para os caras poderem ter cachorros. Tem que ter. Né? O vira-lata é excelente cachorro para poder alertar sobre o que está vindo. Mas ele não faz nada. Se você não tiver um fila, um monstro de cachorro na tua casa, ou um Malinois bem treinado, você não vai ter esse refreio. Você vai ter o alerta. Então é cachorro. Você tem que colocar na sua casa. Outra coisa, depois do cachorro LED, para você iluminar sua casa por dentro, para você ter noção de onde estão as coisas. Então morar no meio do mato tem um problema de segurança. Isso é óbvio. Agora, é muito melhor você ter 1, 2 ocorrências por ano, ou talvez 3 ocorrências por ano, com bandido tentando entrar na sua propriedade, do que você morar na cidade, você vai trabalhar e todo dia alguém está tentando te roubar. Tá entendendo? Então você tem que pensar, parar e refletir, porque no Brasil morre mais gente que na Segunda Guerra Mundial no dia D, só por homicídio. Então simplesmente é muito mais seguro, menos pior morar no campo. Então o que o pessoal faz? O governo tinha sancionado essa lei, ela chama posse de armas, é concessionada pela Polícia Federal, ok? E você, no começo era fazendeiro. Hoje em dia, dependendo se você morar numa casa, numa região, eles liberam. O delegado da Polícia Federal, né, do teu estado ou da tua cidade, que é uma grande cidade, ele vai analisar o teu caso para saber se existe uma necessidade que se tenha arma de fogo. Isso é a posse, não é o porte do CAC. E mediante essa necessidade, você consegue aprovação. Então muitas pessoas têm, igual por exemplo, eu tenho cachorro, tenho câmera, eu tenho cerca elétrica. Então assim, é isso que o pessoal faz. Então onde eu moro aqui onde eu moro tem muito militar. Então o que os caras fazem? Eles se organizam, tá? Eles se organizam. Por exemplo, eles botaram porteira, né? De vez em quando uns caras fazem uma ronda para ver. A gente tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, sei lá, apareceu alguém estranho. A gente vai lá, fala no WhatsApp, não sei o quê.
a gente tá sempre colaborando, então a gente ajuda um ao outro. Os caras treinam tiro no campo, então a gente faz isso. E se houver alguma merda, né, como acontece, não comigo, né, graças a Deus não, mas vai lá e aciona a polícia, né? Então simplesmente é assim que se faz. Morar no campo também não é maravilha. Você não vai para um sítio, e vai falar assim, nossa, vou ficar aqui e não vai ter problema nenhum de bandidagem. Cara, o Brasil é o país mais violento do mundo. Coloca na sua cabeça que o Brasil é o país mais violento do mundo e que o bandido sempre sai impune, tá? Aí você vai entender que não existe segurança nesses lugares. Então o que acontece? Com o cara que mora no campo, ele tem que ter cachorro, tá? E ele tem que ter algum tipo de arma de fogo para proteção da tua família. E arma de fogo, quando você tira, eles investigam toda a sua vida. Se teve se você tem alguma ficha suja na polícia, vão fazer teste psicológico para ver se você não é doido da cabeça, ou tem algum tipo de psicopatia. Você vai ter que fazer um treinamento teórico sobre arma de fogo, um treinamento prático. E depois de tudo isso, você precisa começar a se qualificar, a fazer treinamentos nos clubes de tiro sobre pontaria, como é que você desmonta a arma em primeiro escalão, manutenção das armas, sobre o tipo de munição que você vai usar. Então, hoje em dia está mais aberto esse sistema. Está mais aberto. Antigamente não estava. Então, o que eu recomendo para você que quer morar no campo, duas coisas: cachorro e arma de fogo. Não tem o que falar, tá? Porque se você for morar num lugar desolado, você vai precisar. Eu que moro, assim, onde eu moro, o pessoal é militar. Eu tenho 3 militares morando aqui a mais ou menos 1 quilômetro da minha casa aqui, 3 militares. Tenho um delegado aqui para trás e aqui na frente aqui tem um general de guerra que foi aposentado. Então só tem militar aqui, tá? Só tem militar. E todos eles é a mesma coisa quando eu converso. Todos eles é a mesma coisa. Todos eles tem que ter. Primeira coisa, quer ter segurança? Cachorro. Não tem jeito. Cachorro tem que ser cachorro grande, mas também tem que saber cuidar. Cachorro. E depois, como resguardo, arma. Então é assim que funciona. E o pessoal, qual que é a mentalidade do pessoal que quer morar no campo? A mentalidade do pessoal é o seguinte: qual que é a mentalidade deles? Eu vou fugir do sistema. Meu amigo, ninguém foge do sistema. O grande irmão, ninguém foge do grande irmão. Tá entendendo? Se você vai precisar de dinheiro, e toda vez que você precisa de dinheiro, o banco sabe tudo sobre você, a sua geolocalização. Então, tem isso, tá entendendo? Viva a sua vida feliz, busque qualidade de vida, e com o dia que chegar isso aqui na sua mente, o dia que chegar, segundo a sua crença, negue. Negue e aceite as consequências. E você terá um tesouro no céu com Jesus. É isso que eu posso lhe falar, tá bom? Então, só morar no campo é isso, tá? E agora nós vamos responder algumas perguntas, tá bom? As perguntas estão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Eu separei as perguntas aqui, ok? Só que eu vou passar para cá, para esse monitor aqui, que isso aqui é maior, tá? Então vamos lá. O David, ele falou: Humberto traz perguntas e respostas. Ok? Tô trazendo agora para vocês perguntas e respostas, tá? O Fabiano Itália, ele falou o seguinte: podia assistir o filme Lucy e explicar sobre tal, se o ser humano era daquele jeito mesmo. O filme Lucy, para quem não sabe, tá? Eu acho que ele é feito pela Scarlett, não sei, ou Johnson, não sei o nome daquela mulher não. Mas o filme Lucy é basicamente o seguinte: existe uma droga no mundo que aumenta a inteligência. E conforme você vai consumindo, ela vai dopando a sua cabeça, mas aumenta a sua inteligência. E aí essa mulher começa a ter uma inteligência absurda. Aí, por exemplo, a inteligência que ela tem de 10% do cérebro, ela consegue já conversar com os animais, ver o sistema... sabe, ela tem uma conexão com o mundo. Então, conforme vai aumentando a inteligência dela, ela consegue levitar, consegue parar os carros. Aí o rapaz perguntou: se nós tivéssemos essa inteligência, seria daquele jeito mesmo? Seria até pior, tá? Até pior. Por que seria até pior? Porque nós hoje somos limitados ao que a gente pode fazer. Mas se você analisar, por exemplo, as pirâmides do Egito, como é que elas foram construídas, não existe nenhum equipamento hoje que é capaz de cortar a pedra numa precisão atômica e simplesmente levitar pedras e pedras num peso que são maiores que os guindastes. Centenas de vezes maiores. Então, simplesmente, hoje, com a tecnologia que nós temos, nós não conseguiremos replicar a pirâmide.
como é que elas foram feitas? Com grande tecnologia. Mas como é que eles tinham tecnologia naquela época se tudo era pedra, rocha, tudo era arcaico? Porque o ser humano, naquela época, não eram todos, tá? Mas eles tinham graus de conhecimento. Então eles tinham esse tipo. Por isso que foi falado, o anjo caído, eles foram imprudentes, né? Eles absorveram conhecimento. Os anjos caídos não, os Nefilins, que são filhos de anjo com mulheres em Gênesis 6, eles tinham grande conhecimento, eles tinham esse desbloqueio da mente. Então conseguiam levitar, conseguiam fazer várias coisas. Por exemplo, Thor. Como é que Thor segurava um trovão na mão? Como é que o cara fazia isso? Como é que o cara voava? Né? Porque esses Nefilins, eles eram desbloqueados para isso. O ser humano não era desbloqueado, mas acredite se quiser, Deus bloqueou os poderes do corpo humano. Por quê? Porque já foi se liberado os poderes do ser humano na era pré-diluviana e o ser humano só fazia merda. Tá entendendo? Deus falou, o seu papel na raça humana é você escolher entre o bem e o mal. É você ter noção do que é o bem e do que é o mal e a necessidade de você estar comigo. Os caras tinham 1000 anos de vida, não sei o que, só faziam merda. Tá entendendo? Então, assim, é muito pior, tá? O filme chama Lucy. O Éder Santo, ele diz o seguinte: antes desse dia virá o arrebatamento. É a teoria do pré-tribulacionista, do pré-arrebatamento, tá? E aí o Azuns disse, belos sonhos com isso. Então acontece o seguinte, a teoria do pré-arrebatamento, o cara não tá errado de pensar isso, tá? Não tá. Por que o cara não tá errado? Provavelmente ele não sabe sobre isso. Mas o livro Revelações do Apóstolo João, que é o Apocalipse, tá? Ele retrata uma série de eventos até o fim do mundo, ok? Isso é um apóstolo falando sobre o fim dos tempos. O próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o próprio Deus que se manifestou na carne, ele mesmo disse sobre o fim do mundo. E Deus está maior do que os apóstolos. Então, é sabido que o verdadeiro fim dos tempos vem de Jesus e não do apóstolo João, tá? E aí o que acontece? Em Mateus 24, Jesus Cristo descreve exatamente como será o fim dos tempos. Ele mesmo diz assim, não se preocupe, quando chegar o fim dos tempos será assim, 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 assim. Baseado no que o próprio Jesus fala, não os apóstolos, ele fala, uma mulher estará no campo, 2 mulheres estarão no campo, uma será arrebatada. 2 caras estarão no moinho, um será arrebatado. Então, segundo o próprio Jesus Cristo, no fim dos tempos. Tá? Então, o ensinamento sobre o pré-arrebatamento vem de Jesus. Não que eu venha falar que você não vai sofrer. Tá? Porque se os apóstolos sofreram, é óbvio que você sofrerá também. Tá? Mas, é claro, o evento final, que sucede tudo, fim mesmo, fim, pode ser que isso ocorra. O fim, assim, o fim do Apocalipse mesmo, pode ser que sejam transportados mesmo. E isso coincidiria juntamente ao fim do Apocalipse de João também. Só que são entendimentos, né? São entendimentos. Então ele não tá errado disso, de pensar dessa maneira, tá? Não tá errado. É como o apóstolo Paulo disse, sejamos irmãos. Podemos não concordar com as mesmas coisas, mas devemos sempre seguir a fé em Cristo. Essa é a verdade, tá? Guilherme 27,39 diz o seguinte: se Moisés tinha chifres, então a história dele colocou dela, foi adulterada. Por quê? Se Moisés tem chifres, então muita coisa está errada na Bíblia. Só que Moisés tinha chifres. Os contos judaicos, que não são nem apócrifos, são verdadeiros cânones judaicos, já fala que Moisés tinha chifre. Os pintores de sua época narraram Moisés com chifres. Então, de fato, eu também desconfio. Porque se você chegar num judeu, e eu não estou falando mal do judaísmo aqui, se você chegar no judeu e falar, judeu, você acredita em Jesus Cristo? Pergunta para um judeu. Judeu, inclusive tem vídeos no YouTube sobre isso. O Deus dos judeus não é Jesus. O Deus do cristão é Jesus. É só você ver os entendimentos do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos.
afirmando, por exemplo, João Batista, Jesus Cristo é o próprio Deus, o verbo que se fez carne, a Torá viva que habitou entre nós. Então, para o cristão, Jesus é o próprio Deus que se manifestou na carne. Ah, mas como é que Jesus orou para Deus? Jesus orou para ele mesmo, ensinando o caminho, tá entendendo? Então, simplesmente, pro cristão, Jesus é Deus. Pro judeus, Jesus não é Deus. Os judeus, eles têm outra... Judaísmo e cristianismo são coisas diferentes. Não são a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? O Moisés seguia o Deus deles. E nós seguimos Jesus Cristo. Então, quando você fala... Então, a história dele foi adulterada? Não necessariamente, mas é aquilo que eu vim dizer para vocês. São dois seres distintos na Bíblia. Dois seres. Um é Jesus Cristo, bondoso e misericordioso. E o outro ser é aquelas leis que ninguém consegue seguir. Infelizmente é isso. É o que eu acredito. Tá? É o que eu acredito. Cada um tem sua crença. Aí o rapaz diz o seguinte, tá? Um tal de Emily Pegoraro, né? No jogo The Sims 4, os bruxos podem usar um cristal para ir para Grimebrook, que é a cidade bruxa que vive no pacote Reino da Magia. Quando eu lembro de The Sims, eu lembro de um jogo que você construía a casa. Tipo Minecraft, só que você podia cozinhar, podia fazer um monte de coisa. Então parece que esse jogo foi pra frente. E aí acontece, nesse jogo que você constrói as coisas, tem um pacote de bruxo, né, com cristal. Por que ele escreveu esse comentário aqui? Porque, é como eu disse no vídeo dos cristais, o último grau de tecnologia é cristal, cara. O último grau de tecnologia é cristal. Por que o último grau de tecnologia é cristal? Porque olha só, nós temos hoje ouro, prata, cobre, bronze como tecnologia. Processadores de ouro, a fiação elétrica é um processo, é um composto de alumínio também, tá? Então hoje a nossa tecnologia máxima que nós temos hoje é ouro. Daqui a pouco vai ser silício, nióbio, tá? Grafeno. Eles vão substituir o ouro por essas três: silício, nióbio e grafeno. Quando eles substituírem, o nióbio é usado para foguetes espaciais. Quando eles substituírem a nossa tecnologia atual por essa tecnologia, vai se evoluir muito, 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 muito. Por que eles têm que substituir? Porque o ouro ele tem um limite de velocidade que ele pode reproduzir. Então, ele tem um limite físico. O hardware ele tem um limite físico. Então, você vai ter que trocar de material se você quiser ter mais desempenho. E depois que você trocar esse material, qual que é o próximo material que você vai trocar? Depois desses três materiais que eu falei aqui, né? Você vai trocar por cristais. Por que eu vou trocar por cristal? Por exemplo, quartzo. Por que eu vou trocar a minha tecnologia por quartzo? Porque o cristal reproduz na velocidade da luz. É simples. A velocidade mais rápida desse universo é a velocidade da luz. Então o cristal, ele reproduz na velocidade mais rápida que existe. Então o último nível de evolução, vai ser por cristais. Por isso que Enoque dizia que a cidade nos céus era cristal e ouro. Que é que o chão da cidade, que é a parte mais inferior, era feita de ouro, mas a cidade era de cristal. Por quê? Porque o cristal reproduz a informação na velocidade da luz, e a velocidade da luz é a maior velocidade do universo. Então o último nível é de cristal. E quando ele fala que os bruxos usavam cristais, porque através do cristal você consegue abrir portais também, tá? Então ele está falando que alguém que construiu o jogo sabia dessa informação, tá? Vamos lá. Sou Vídeos diz: Humberto, como falo para os outros sobre assuntos sem parecer maluco e as pessoas não rirem de mim? Infelizmente, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. Olha só, as pessoas acreditam que nós viemos do macaco. Que, olha a mente das pessoas. Olha a mente das pessoas. As pessoas acreditam que nós viemos do Big Bang e que todas as estrelas estão no exato ponto depois de milhares e milhões de anos. Mesmo sendo uma explosão onde tudo se distancia, né? Então assim, as pessoas acreditam numa fábula, mas quando lhe é apresentada uma outra realidade, elas não acreditam. Então a única maneira da pessoa descobrir a verdade é se o Espírito Santo pousar sobre ela. É se Deus quiser, porque eles não têm o que falar. Então a única maneira é se o Espírito Santo pousar. Então infelizmente é isso. Não tem muito que se fale, tá? Então não tem o que falar. As pessoas vão sempre ridicularizar, tá? Então o que eu posso dizer é: guarde segredo. Por exemplo, se vocês
por exemplo, os caras que acreditam em extraterrestres. A teoria dos extraterrestres já é uma teoria que já é ridicularizada. Então, assim, o que o povo gosta? Novela, Big Brother, aquela tal de Conká lá, Carol Conká, é o que o povo gosta. Entendeu? Então, se você falar de alguma outra coisa, eles não gostam, tá? Inclusive, esse helicóptero aqui é um vizinho meu que tem helicóptero, tá? Meio do mato, falta só tanque de guerra, né? Então, acontece basicamente o seguinte. As pessoas não vão... Não tem apreço ao conhecimento. Por exemplo, ó, esse livro aqui, tá? Olha só. Ó, tem um olho que tudo vê. Esse livro aqui se chama A Conjuração Anticristã. Ele retrata sobre como os antepassados queriam destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela foi o último pilar da sociedade. Foi o último limiar, porque pregava sobre Cristo. Então, esse aqui é um registro, tá, de Monsenhor Henry, que fala que eles estavam com seitas secretas tentando destruir o catolicismo, destruir Jesus Cristo. Eles queriam erradicar Cristo da vida das pessoas. E parece que estão conseguindo, né? Então, o apreço ao conhecimento é para poucos, né? Infelizmente é isso. O Léo Vigilante diz: boa noite a todos os planistas de BH do mundo inteiro, né? BH é um excelente local, eu gosto muito de Belo Horizonte, tá? De vez em quando eu vou lá. E para quem mora em Belo Horizonte, tá? Para quem, na verdade, quem mora em Minas, eu queria dar uma dica para você. Nunca more debaixo de barragens, tá? Porque Minas Gerais é entupido de barragem. O lugar que tem barragem, tá? Então, toda vez que você for morar em Minas Gerais, se você quiser morar, analise, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Ali onde tem um aeroporto, Confins, uma das maiores barragens de Minas do Brasil tá ali, cara. Se aquela barragem rompe, já era, né? Então tem várias cidades que tem barragens. É complicado. Você vai morar em Minas, mora em montanhas. Faça do exemplo que eu fiz. Porque se você mora para baixo, meu amigo, estoura uma barragem, já era. Todo lugar em Minas tem barragem. Por que tem barragem em Minas? Porque Minas Gerais, olha o nome, Minas Gerais. Minas que são Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais é o lugar com mais minério de ferro, minério de ouro, todo tipo de coisa que você não imagina. Minas Gerais é um lugar cheio de ouro. Então, simplesmente, é muito mineradora, tá entendendo? Então você tem que saber mais onde é que você mora. Bom, vamos lá. O tal de... Eu vou aumentar esse texto aqui. Onomatopeia utópica, né? Que excelente nome, né? Já assistiu a série Netflix Lúcifer? Já assisti. Eles falam que a maldição de Caim é vagar na terra para sempre. Eu vi esse episódio. E que o pecado de Eva foi coabitar com ele, né? Com a serpente. Coisas que não é revelado. Mas tem fala que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Isso é verdade ou não? Lilith foi a primeira mulher de Adão no conto judaico. No conto cristão não foi. Bom, aqui é dito o seguinte, tá? Que Lúcifer coabitou com Eva, né? No documentário, nesse seriado. Nesse seriado não fala sobre isso. Nesse seriado fala que Eva foi amante de Lúcifer, mas que não foi necessariamente coabitado com ela, tá? Só para dar um exemplo aqui. Eu não acredito que Eva veio se relacionar com Lúcifer no Jardim do Éden, não. Eu pensava dessa maneira também. Eu também cheguei a pensar nisso. Só que, quando você pega a Bíblia, toda vez que tem Nefilim, que tem alguma coisa errada, que não é ser humano, eles retratam isso em aramaico, né? Na linguagem original. E lá está prescrito que Eva ela obteve um filho de homem. Lá está escrito lá a tradução correta para homem. Então não é Lúcifer. Então acontece, como é que os anjos caídos se relacionaram com mulheres? Pelo processo de tecnologia e hibridização. Por exemplo, não é relatado aqui, mas Tubal-Caim foi um dos homens mais brilhantes desse mundo. Não que eu goste dele, mas eu tenho que falar. O cara construiu um traje para poder voar aos céus. Isso há 5.000 e tantos anos atrás. Um traje, por isso que originou o Homem de Ferro. Então os caras, eles receberam tecnologia dos anjos e em pouco tempo estavam com grande tecnologia. E através do processo de hibridização, que aquelas imagens egípcias, sabe? Daqueles homens com cabeça de águia e um trem rolando, uma máquina enrolando, né? Que é o DNA, é o processo de hibridização, tá? Eu não acredito que foi
que no começo Eva coabitou com Lúcifer, não. Eu acredito que a tecnologia que passou-se de Lúcifer, dos anjos caídos, possibilitou, né, os Nefilins, tá? Agora, sobre Lilith ser a primeira mulher de Adão, é um conto judaico. Eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque a própria palavra Eva é mãe de todos, tá? Eu acredito que, inclusive, não é dito aqui, eu não sei onde está meu apócrifo, mas Eva não, é Lilith, é filha de Eva. Tá? Parece que foi a mulher que casou com Caim. Ou ela é filha de Caim, ou ela é esposa de Caim. Isso no apócrifo, por exemplo, descritos os antigos apócrifos, né? Por exemplo, o livro de Azar, entre outros, fala que Lilith era filha de Caim. Tem outros livros que eu li também que falou que era esposa de Caim. Mas não necessariamente viveu com Adão e Eva, não, tá? Agora eu não posso comprovar. A gente está programado a sempre acreditar em tudo que a gente vê. Eu desconfio de tudo. O meu primeiro ponto é desconfiar. Eu apresento a teoria para vocês, mas a gente tem que ter limitações também, né? Bom, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu pegar, aumentar. David Carvalho fala o seguinte: é triste, cristão apoia Israel, só profetas que foram para o céu. Isaías. Claro, né? Os hebreus foram escolhidos para serem cobaias. Tá, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Se os 600 mandamentos tornassem as pessoas melhores, e se a lei tornasse as pessoas iluminadas, Deus teve que vir. Deus viu que a lei tinha que ser removida. Na verdade, a pessoa. O que acontece hoje é que as pessoas não conseguem mais se expressar. Eu falei sobre o composto azul aqui, que aumenta o nível de coeficiente de inteligência. Pessoal, dá valor para isso. Dá valor para isso. Porque às vezes sua limitação é por falta de é porque está muito intoxicado. Às vezes você consegue se expressar melhor. O que ele disse aqui é o seguinte: o que ele está falando aqui é que Deus teve que alterar as leis. E que se as leis fossem tão boas, Deus não teria alterado as leis. As leis tiveram início, tiveram um fim. O fim da lei é Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala: o fim da lei é Cristo. Aquele que segue a lei até o final chega em Cristo também. Então o fim da lei é Cristo e o final, a lei teve fim. Porque Cristo tornou sumo sacerdote. As leis existiram no passado devido aos nefilins, aos gigantes. Só que Moisés, quando subiu o Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos. Não assassinarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do pobre, honra teu pai e tua mãe. Isso são mandamentos que ele recebeu. Quando ele estava descendo o Monte Sinai, ele viu uma sarça incandescente, uma árvore que pegava fogo nas folhas, e as folhas secavam, depois ela regenerava as folhas. Ele ficou vislumbrado com aquilo, decidiu ver o que era. E aí a árvore falou: eu sou Deus. Acabou de receber o mandamento de Deus, desce e encontra Deus de novo. Pois é. Então, o diabo estava tentando ele ali. E aí ele veio com os 10 mandamentos, mais 600 e tantos outros, né? Então é o que eu acredito. É o que eu acredito. Eu acredito que o adversário vem fingindo ser Deus na Bíblia há muito tempo. Não é todas as passagens. Não é todas. Muitas passagens na Bíblia é o próprio Deus falando ali. Só que tem passagens que não condiz com os ensinamentos de Jesus Cristo. Todas as passagens que não condiz com o ensinamento de Jesus Cristo, eu posso afirmar para você que tem dedo do adversário ali. Por exemplo, o sacrifício de Abraão com seus filhos. Aquilo ali não foi Deus. Deus já conhece o coração, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, ele já sabe sobre tudo, não precisa testar o cara. Só que o sacrifício humano não é a coisa que Jesus faria. Então, assim, por isso que apareceu um anjo e trouxe um cordeiro lá pro sacrifício. Então, assim, é o que eu penso. Eu não posso confirmar, porque as leis, Jesus Cristo mesmo disse que ele é o final das leis. Mas ao mesmo tempo que Cristo diz que ele é o final das leis, Cristo também diz que ele nos libertou das leis. E eu não sei o que isso significa. Se nos libertou das leis do diabo ou se nos libertou da maldição da lei do diabo. Mas do diabo foi. Então simplesmente eu não faço ideia. São coisas que somente na virtude, na presença de Jesus eu vou poder perguntar. Tá? Bom, vamos lá. O Gabriel Gomes falou: fale sobre a glândula pineal. Eu vou fazer um vídeo falando sobre a glândula pineal, vou trabalhar em cima de um vídeo bem feito, não é agora, tá? Vou trabalhar em cima. E o rapaz disse o seguinte:
Cabo Daciolo. Não é o Cabo Daciolo, mas é o nome que o cara colocou do canal dele, tá? Eu gosto muito dos vídeos, mas eu queria demais saber de onde você tira essas coisas. Algumas são de filmes ou de anime, queria muito saber as fontes. Tá, vou responder essa pergunta agora, tá? E o JM Importações e o USA falou: fala, Humberto, qual o valor do conteúdo exclusivo? Parabéns pelo trabalho. Já vou responder as duas perguntas. Onde é que estão as fontes? Eu estou colocando as fontes do conteúdo premium, tá? Por exemplo, eu estou publicando lá o livro A História do Cataclismo Cíclico, que fala que o mundo é extinguido a cada 600 anos. Eu já coloquei as fontes no conteúdo premium. O livro apócrifo de Adão e Eva, que retrata Lilith. Alguém perguntou sobre Lilith aqui, né? Falou que era a mulher de Adão. Os dois livros que falam de Lilith, que você não encontra na internet, eu já coloquei os links de referência lá no conteúdo premium. Então eu estou pegando tudo que eu tenho de conteúdo premium. Deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Eu tenho aqui... Isso aqui são só alguns conteúdos que eu tenho, ó. Livros. Isso aqui são só alguns livros que eu tenho aqui, tá? Só alguns livros de conteúdo premium. Por exemplo, esse livro aqui, ó, esse PDF aqui, ó. Eu tenho praticamente aqui nesse livro umas 500 páginas só de livros apócrifos. Livros apócrifos, por exemplo, aqui, Jazar, entre outros, eu tenho aqui. Então o que acontece? Muitos desses conteúdos não estão mais disponíveis para as pessoas. Se estão disponíveis, já não estão mais no idioma brasileiro. Então, tudo que é aquilo que é fonte, eu estou colocando no conteúdo premium. Vocês vão entender o porquê por lá. Porque é censura. Eu não posso nem dizer o nome do autor. Nem posso dizer o nome. Mas teve um cara que escreveu sobre Atlantis com o Brasil. Você publica, não tem... Você fala assim, meu, por que ninguém publicou nada no YouTube sobre esse cara? Aí, meu, será que ninguém descobriu? Óbvio que descobriram. Mas, né, eles tiram. Então, simplesmente não dá para colocar aqui. Então, as fontes eu tô colocando no conteúdo premium. Tá? Aí o pessoal fala, conteúdo premium você tem que dar de graça. Tudo que é aquilo que a palavra de Deus eu dou de graça para vocês aqui. Tudo que é aquele conteúdo que é especulativo eu trago por lá. Agora, uma coisa importante falar para vocês. O YouTube, a plataforma é deles. Eles mandam, entendeu? Os caras são donos da plataforma. Eles mandam, eles determinam aquilo que você vai assistir ou não. Nem é você que escolhe. Então, simplesmente, tem conteúdos que eles não aceitam na plataforma. Eu já tentei colocar, não aceitam. E aí, para você poder assistir esse conteúdo, você tem que ter um servidor. E eu pago por esse servidor. E servidor para vídeo, um vídeo tem 1 GB. Então não é a mesma coisa que um site, é muito mais caro. Então eu coloco numa plataforma exclusiva para isso. Então, por enquanto, o preço do conteúdo está R$ 97,00. Está tendo desconto, tá? Por enquanto. Mas o preço desse conteúdo vai aumentar, tá? Eu vou colocar esse preço bem mais alto do que isso. Por quê? Porque eu estou colocando livros, estou colocando fontes. Daqui a pouco vai ter mais de 100 horas de conteúdo lá dentro. Eu vou colocar a questão de saúde, sobre a medicina proibida. Vou colocar lá conteúdos com referências profundas sobre isso. Então tudo aquilo que não é interesse ao público, eu vou colocar por lá. E como vai encher o servidor, eu vou ter que comprar servidor mais caro para poder assistir. Então simplesmente o preço vai aumentar, tá? Se você quer conhecer, eu já recomendo que você participe agora, tá? Por enquanto tá 90... E você fala, não, 97 tá caro. Divide R$97 por 12. Dá mais ou menos aí uns 7 e pouco por mês. R$7 e pouco. Só a quantidade de propaganda que você assiste nas redes sociais já pagou isso aí. Só aquelas propagandas horrorosas já pagou isso aí. Divide por 12. Dá menos de 7 e pouco reais por mês. Para você poder assistir, ter fonte, para você ter conteúdo bem embasado. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, tá? Eu vou mostrar aqui agora para vocês poderem entender, ó. Tá? Esse aqui é uma igreja primitiva, ó. Deixa eu pegar aqui que tá carregando. Pronto. Aluno. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai carregar. Tá carregando, ó. Igreja primitiva, tá? Ver se você consegue ver. Então aqui é a igreja primitiva, tá? O conteúdo premium, ok? E você tem as referências, novos conteúdos que estão sempre lançados aqui. Esses aqui são os livros. Esses aqui são os livros que foram proibidos. Eu não publico o livro lá, mas eu mostro o caminho e as fontes onde que estão os livros para você poder estudar.
E você escolhe o que você quer estudar. Ah, eu quero aqui livros e fontes, ó. Esse aqui é livros e fontes. Esse aqui é o conteúdo premium. Ah, por exemplo, você quer pegar aqui conteúdo de Pangeia, né? No YouTube eu publiquei, por exemplo, acho que foram 35 minutos de Pangeia. Aqui tem quase 1 hora de Pangeia. Mas, claro, os materiais de apoio, os 2 PDFs. No Telegram eu publiquei um PDF, aqui eu publiquei 2, porque tem um PDF premium. Então você vem cá, clica em play e assiste. Por exemplo, aqui ó, o Apocalipse de Cristo, né? É o conteúdo premium. Você vem aqui para assistir, ó. Aqui, ó. 1 hora, 9 minutos e 39 segundos, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui, se vai dar para ver, mas acho que não vai dar não. Mas aqui, ó, 1 hora e pouco. E quanto de que tá lá no YouTube? 25 minutos o vídeo. Então, o conteúdo tem 1 hora e tanto. No YouTube tá 40% do conteúdo. Por quê? Porque tem certas coisas que as pessoas não estão prontas para saber, infelizmente. Então eu coloco por lá. E a galera gosta muito, né? É um excelente conteúdo para você poder aprender. Então assim, eu recomendo muito que você participe, tá? Recomendo. Não tá caro, tá barato, tá? R$ 97,00 para você poder... Todo dia eu tô atualizando a plataforma com novos conteúdos. Tô colocando fontes. Menos de R$ 7,00 por mês, para você poder ter tanto conteúdo, é muito mais barato, tá? Então eu recomendo que você participe. É 1 ano de acesso que você tem, tá? E é um conteúdo assim inestimável. Para quem... Aí você fala assim, ah, Humberto, mas por que eu deveria comprar? É o conhecimento, pessoal. É o conhecimento. Por exemplo, ó, esse é um livro que eu estou estudando agora, tá? Esse é outro livro que eu estou estudando agora, As Forças Secretas da Revolução. Então o que acontece? O conhecimento custa caro. R$ 97,00 não tá... Esse livro aqui já é bem mais caro, entendeu? Então só esses 2 livros aqui já deu mais R$ 97,00. Então o tanto de livro que eu tenho que ler, processar informação para trazer conteúdo para vocês é absurdo. Né? A minha esposa já até montou uma biblioteca ali na cozinha, porque tanto livro. Que tem que ler os livros para poder mensurar a informação, às vezes assistir alguns documentários para trazer para vocês. Tá bom? Então eu recomendo, tem links na descrição para você poder participar. E quem tiver dúvidas, comente aqui embaixo, tá? E quem quiser conhecer o meu trabalho, tem links na descrição. Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Forte abraço!